Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem e preparados aí para o nosso segundo encontro, dessa vez para conversar um pouco sobre ética, dignidade animal e o princípio dos 3 R's. Como eu já mencionei para vocês na nossa última aula, meu nome é Ângela Oliveira, eu sou médica veterinária do Complexo Biotério, aqui do setor de Ciências Biológicas da UFPR, e eu fui convidada para tratar de alguns temas nessa 24ª edição do curso de treinamento em manipulação na experimentação animal. Então, bora começar com esse tópico, que eu confesso ser um dos meus favoritos dentro da nossa área e que também está cheio de conteúdo. Então, o que é a ética, pessoal? Por que nós precisamos dela? Será que ela realmente se faz necessária nessa área? Eu acredito que depois de assistir a aula que tratava do histórico da experimentação animal, e também depois de lembrar da forma como os animais eram vistos e toda a evolução pela qual o uso de animais passou, talvez seja fácil de responder essa pergunta. Então, nessa aula, eu vou tentar trazer mais um olhar, mais uma perspectiva para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Então, vamos começar com um conceito. A ética, ela nada mais é do que um conjunto de regras de ordem moral, que pode ser de um indivíduo, de um pequeno grupo social ou de uma sociedade como um todo. Na prática, quando nós estamos falando em ser ético, estamos dizendo que a pessoa ela vai adotar padrões de conduta pelos quais ela assume plena responsabilidade. Então, em outras palavras, eu estou consciente das minhas ações e eu assumo a responsabilidade pelas consequências que podem surgir. E que padrões de conduta são esses? Esses padrões de conduta, eles se baseiam na moral e utilizam de critérios racionais para serem estabelecidos. Então, a moral por si só, ela também é um conjunto de regras, de costumes e de formas de pensar que define o que nós devemos ou não devemos fazer em sociedade. Então, aquilo que é certo e o que é errado, prezando sempre pelo bom convívio social, certo? Mais uma vez, então, se eu assumo ser ético, eu assumo estar seguindo esses conjuntinhos de regras morais que me mostram o que é certo e o que é errado frente à sociedade. Porém, contudo e entretanto, né, como eu já mencionei anteriormente, esses padrões de conduta, eles podem ser de um indivíduo, de um pequeno grupo social ou de uma sociedade. E é aí que vem a pergunta de milhões, né? Será que todos os indivíduos eles são iguais? Será que todos os grupos sociais pensam da mesma forma? Nós vimos isso na última aula, né? A exemplo aí do próprio René Descartes, que também tinha seus preceitos éticos, porém ele via os animais como simples máquinas e dizia que os mesmos eram excluídos aí da esfera de preocupações morais humanas. Então essa primeira constatação, ela já nos mostra dois pensamentos, dois pontos, né? Digamos assim, que são extremamente importantes. O primeiro, né, duas constatações. A primeira de que nós não pensamos da mesma forma, e a segunda de que a própria moral, então aquilo que é considerado certo e errado, é algo que muda ao longo do tempo, ao longo das gerações, ok? Então guardem essa linha de raciocínio que a gente já vai voltar para ela. Vamos continuar com a moral, né? Os preceitos morais eles são estabelecidos com base em critérios racionais. Então, se a sociedade, ao longo dos anos, provida desses critérios, ela conseguiu comprovar, né, ou constatou que os animais são seres sencientes e capazes aí de vivenciar sentimentos, como que nós, quanto sociedade, conseguimos trazer isso de forma que cada indivíduo, ainda que não concorde, passe a seguir essas regras? Como assim, Angela? Não entendi. Em que sentido, né? Um exemplo. Como que nós conseguimos mostrar para a sociedade e fazer com que todos entendam e sigam, ainda que não concordem, né? A regra que diz, por exemplo, que maus tratos é crime ou é errado. A gente vai conseguir isso, pessoal, por meio do estabelecimento das leis. A lei, ela impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Então, eu trouxe para vocês aqui, lado a lado, faces diferentes, formas diferentes de nós encontrarmos um conjunto de regras.
seja adotando um comportamento ético ou por meio da lei. E quando nós estamos falando de experimentação animal, essas duas palavras elas precisam andar lado a lado. Vocês vão perceber que o uso de animais em pesquisa e no ensino tem um grande conteúdo ético, certo? É passível de restrições e o único meio efetivo de controle que nós temos é a legislação, para evitar justamente abusos ou uso indevido de animais, tanto na sua criação e produção, quanto em pesquisa e ensino, que é o nosso caso. E isso já responde a nossa pergunta do próximo slide. Então, será que nós precisamos de legislação? Sim, nós precisamos, porque, como eu já mencionei anteriormente, nós não pensamos da mesma maneira, certo? E não reconhecemos os mesmos valores. Se todos nós pensássemos da mesma forma, as restrições elas ocorreriam naturalmente, pessoal, e não teríamos nenhuma necessidade de sanções legislativas. Porém, não é isso que acontece. Então, a gente precisa da legislação. Tá, mas e a ética, né? Se a legislação ela já resolve todo o meu problema, por que é que eu preciso da ética? Existe um conto, pessoal, oriental, que é muito bonito e que fala exatamente sobre isso. Então, eu peço licença para trazer essa reflexão aqui para vocês. Nesse conto, existia um mosteiro secular, que já era muito antigo e que estava praticamente desmoronando. Os monges, muito jovens, né, chegaram para o mestre que estava meditando e queriam conversar exatamente sobre esse fato, né? Então eles falaram o seguinte: Mestre, o mosteiro está quase desmoronando, né? Caindo aos pedaços. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí o mestre escuta, né, essa informação que os jovens trouxeram e aproveita dessa situação para criar uma prova para os discípulos. Então ele para um pouquinho, né? Olha e diz o seguinte: é verdade, vocês têm razão, né? Nós precisamos fazer alguma coisa. O mosteiro está de fato desmoronando. Mas acontece que nós somos monges mendicantes, né? Nós não temos nenhum recurso. Então, de onde que nós vamos tirar recurso para comprar o material necessário e reformar o mosteiro? Aí ficou aquele silêncio, né? Os monges ficaram ali um pouco pensando. O mestre esperou um pouco e logo em seguida já emendou, né, a segunda ideia. Mas eu encontrei uma saída, né? Pensei aqui numa solução. Nós temos um povoado aqui perto, muito próximo do mosteiro. Aí ele pergunta para os monges se eles conhecem o povoado. Os monges falaram que sim, então beleza. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão até lá e roubem, peguem tudo o que vocês puderem. Depois vocês vão até outro povoado e vendem tudo aquilo que vocês roubaram. Assim a gente vai conseguir recurso para reconstruir, reformar o nosso mosteiro. Mas antes de finalizar, o mestre disse que existia uma condição fundamental. Ele falou o seguinte: vocês não roubem se alguém os estiver vendo, certo? Se alguém os estiver vendo, não roubem, porque é a fama do mosteiro que está em jogo. Na hora, os jovens ficaram ali um pouco confusos, né? Sem entender direito, mas seguiram as instruções, porque era o mestre que estava falando, né? Então, eles seguiram e foram todos ali pro povoado, né? Roubar. Quando o mestre terminou as meditações que ele estava fazendo, ele se levanta e vai sair do mosteiro. Só que quando ele sai, ele encontra um dos jovens monges, um único jovem, sentado, fazendo ali as coisas dele. Então ele questiona esse rapaz, né? O que você está fazendo aqui? Aí o jovem responde: eu estou fazendo o que o senhor mandou, mestre. Aí o mestre responde assim: não, mas eu mandei vocês irem para o povoado roubar? Então o jovem olha para o mestre e fala o seguinte: não, mestre, o senhor disse que se alguém nos estivesse vendo, para nós não roubarmos. E eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, eu não posso roubar. Em outras palavras, pessoal, nós, certo? Eu, vocês, nós estamos permanentemente diante da nossa consciência. E quando a consciência ela nos vê, nós temos a obrigação de sermos dignos da condição humana, em qualquer momento, antes ou depois
da última porta se fechar atrás de nós. Sócrates dizia isso, né? Nós somos o que fazemos após a última porta se fechar atrás de nós. O que eu faço quando ninguém está vendo? Entende? Mas aí vocês perguntam assim, Ângela, o que esse conto tem a ver com ética, né? Por que você trouxe isso aqui? Porque, pessoal, as pesquisas que nós desenvolvemos utilizando animais, 98% delas, né, para não falar as que ocorrem a campo, elas acontecem em laboratórios fechados. Nós não temos vigilância, certo? Nós não estamos sendo constantemente vigiados por outras pessoas. E a sociedade, que ainda nos traz a possibilidade de trabalhar com animais, confia e espera que todos os procedimentos estejam sendo feitos de maneira digna, seguindo e respeitando a lei, a moral, a ética. Então, é a nossa obrigação, enquanto pesquisadores, de adotarmos uma conduta ética, certo? Como eu já mencionei anteriormente, né, em outras palavras, de estarmos conscientes das nossas ações e assumindo a responsabilidade pelas consequências que podem surgir. E para que a condução dessa pesquisa ocorra da melhor forma possível, da forma mais ética possível, o que a gente precisa? Nós temos que nos munir de informações, certo? De conhecimento. Então, inclusive, né, fazendo um adendo, nós temos a Resolução Normativa 49 do CONSEA, que vai ser trabalhada com vocês pela professora Janaína e que traz exatamente essa demanda, né? A demanda de capacitação. Então, pessoal, para que a gente realize um experimento de maneira ética, né? Os nossos laboratórios, eles precisam ter condições adequadas de temperatura, de umidade, de luz. O ambiente onde o animal se encontra, ele precisa suprir as necessidades básicas para que esse animal possa desenvolver o comportamento padrão da espécie. Então, fazer uma toca, um ninho, se esconder, ter espaço suficiente para se movimentar de maneira adequada, né? Dentre outros critérios aí que são extremamente importantes. Mas, Ângela, nossa, né? Esse é o momento que vocês pensam assim, mas é muita coisa, eu não sabia de tudo isso. Pessoal, pausa para reflexão, né? Será que nós podemos utilizar esse argumento? Né, eu coloquei até o rapaz pensando aí no slide, né? Será que durante uma fiscalização, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou até mesmo uma fiscalização do próprio CONSEA, será que nós podemos dizer para o auditor que está ali que nós desconhecíamos as normas? A própria lei, pessoal, nos responde e a resposta é não, certo? Na introdução às normas do direito brasileiro, nós encontramos no artigo 3º a informação que diz o seguinte, que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece, certo? Então tenham isso em mente, porque dizer que não sabia que estava errado não nos escusa de lidar com as consequências dos nossos atos, né? E nós vamos ver algumas consequências mais para frente. Eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa aula. Então, dando continuidade ao nosso tema inicial, né? Não tem como falar de ética na experimentação animal sem falar também de ética na experimentação em seres humanos. Como assim, Ângela? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? A Ângela hoje está fazendo uns links muito diferentes. Então, pensem um pouco, o que aconteceu no curso da história para que a experimentação animal ela se concretizasse como uma etapa obrigatória no desenvolvimento de pesquisas, sejam elas relacionadas ao tratamento de doenças ou ao desenvolvimento de fármacos, por exemplo, né? Por que será que resultados baseados em animais passou a ser uma etapa prevista em lei quando nós falamos de ensaios pré-clínicos, por exemplo, né? Vocês já pararam para pensar a respeito? Dessa vez eu não vou trazer nenhum conto oriental, mas nós vamos falar sobre história, né? Então, um dos primeiros documentos oficiais
que nos traz essa obrigatoriedade, menciona, né, essa obrigatoriedade, foi o Código de Nuremberg. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar de Nuremberg ele foi instituído para realizar o julgamento dos crimes de guerra. E dentre esses crimes, um muito singular foi julgado, que tratava da condução de pesquisas, frequentemente fatais, que eram realizadas em prisioneiros de guerra, em sua grande maioria judeus, certo? Por parte de médicos nazistas. Então, esse Código de Nuremberg ele foi formulado em agosto de 47 por juízes americanos para julgar esses médicos acusados. Então, apesar de na época já existir o juramento hipocrático de não maleficência, os juízes reconheceram que apenas a existência desse juramento não era suficiente para proteger pessoas, por exemplo, que fossem voluntárias de uma pesquisa. O juramento hipocrático, pessoal, é aquele que os médicos fazem de, em primeiro lugar, não fazer mal ao seu paciente. Inclusive, na primeira aula, que trata do histórico, nos primeiros slides a gente chega a falar de Hipócrates, né? Considerado ali o pai da medicina, 460 a.C., quando a gente está falando sobre os relatos anatômicos, registros anatômicos, né? Então, a gente já ouviu falar de Hipócrates. Então, com isso, depois de perceber que só o juramento não era o suficiente, os juízes elaboraram um conjunto de 10 princípios que eram centrados não no pesquisador, mas no sujeito participante da pesquisa, e chamaram esses 10 princípios de Código de Nuremberg. Nós não vamos ver um por um, certo? Eu trouxe alguns recortes para vocês, mas é importante a gente dar uma observada, né? Esse código, junto com a Declaração de Helsinki, que seria elaborada aí posteriormente, eles constituem os pilares da ética em pesquisa em seres humanos. Então, dentre esses 10 princípios, a gente pode citar, por exemplo, a necessidade de consentimento voluntário da pessoa que vai ser submetida ao experimento, algo que claramente não acontecia dentro dos campos de concentração, certo? Além disso, pessoal, o fato de que o resultado obtido ele deve ser vantajoso para a sociedade, que é mais um princípio, ele é muito semelhante ao Código de Ética de Marshall Hall, né, que a gente chegou a ver na última aula. E por fim, a gente traz aí a necessidade de o experimento ser baseado em resultados de experimentação previamente realizado em animais, de forma que os resultados já conhecidos provenientes dessa pesquisa em animais, eles justificariam a realização do experimento em humanos, ok? Essa é a primeira menção que nós temos. Na Declaração de Helsinki, que foi elaborada ali 17 anos depois do Código de Nuremberg, nós temos também alguns recortes que fazem uma breve menção ao uso de animais. Então, logo no início da declaração, eles trazem o objetivo pela qual ela foi elaborada, descrito no item 1. Já no item 9, nós temos ali a obrigatoriedade do cumprimento das normas estabelecidas. Então, a declaração ela deixa claro que nenhuma exigência ética, legal e regulatória local poderia reduzir ou eliminar quaisquer das proteções dos seres humanos publicadas nessa declaração. Então vejam que interessante, né? O pesquisador ele precisa ter conhecimento das exigências regulatórias do próprio país e também daquelas que se sobrepõem, como é o caso dessa declaração. E no que diz respeito à experimentação animal, que é o nosso foco agora, a declaração ela traz os itens 11 e 12. Então nós temos ali a informação de que a pesquisa clínica envolvendo os seres humanos, ela deve estar em conformidade com os princípios científicos, geralmente aceitos, e deve ser baseada no conhecimento minucioso da literatura científica ou outra fonte de informação relevante em experimentação laboratorial e experimentação animal, ok? Além disso, a declaração ela também diz que cuidados apropriados devem ser tomados na conduta da pesquisa, que possa afetar o ambiente e também o bem-estar dos animais que são utilizados. Então, tanto o Código de Nuremberg quanto a declaração
Quanto à Declaração de Helsinki, eles não foram os únicos ocorridos aí pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente pode citar e que vieram a influenciar na ciência em animais de laboratório, que é aquela menção que eu fiz lá atrás para vocês, né, há alguns slides. O que mais aconteceu na história para que, com o passar do tempo, a experimentação animal se tornasse uma etapa obrigatória, né, ali nos ensaios pré-clínicos. Então, o que mais nós temos? Pessoal, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós entramos na considerada Era de Ouro e Revolução Farmacêutica. O setor farmacêutico ele começou a desenvolver novas drogas, como por exemplo a cortisona e os primeiros agentes psicofarmacológicos para tratamento de casos de psicose maníaco-depressiva e também de esquizofrenia. Dentre essas drogas que fizeram parte da Era de Ouro, a talidomida também surgiu nesse contexto. Porém, nessa época, não existiam todas as restrições e obrigatoriedades que nós temos hoje a respeito de ensaios pré-clínicos e clínicos, certo? Nós não tínhamos a Anvisa, pessoal, que inclusive só foi instituída em 1999. Percebam que nós estamos na década de 50, né? A talidomida, ela foi desenvolvida comercialmente por uma companhia farmacêutica alemã e alcançou um sucesso enorme a partir do final de 1957. Então, dentre as propriedades farmacêuticas, ela era comercializada inicialmente como sonífero e antiemético. O produto, ele foi anunciado pela empresa como inteiramente atóxico e era consumido sem prescrição. Então, logo em seguida, o medicamento ele se tornou líder de vendas e passou aí a ser comercializado em 46 países, com inúmeras finalidades. Então, aquele medicamento, né, que era primeiramente ele comercializado como sonífero e antiemético, passou a ser consumido e prescrito para tratar irritabilidade, baixa concentração, estado de pânico, ejaculação precoce, tensão pré-menstrual, medo de ser examinado, dentre outras prescrições que estão descritas aqui no slide. Então, eu sei que vocês já imaginam, certo? Mas não demorou muito tempo para os problemas começarem a aparecer. E que problemas foram esses, né? Os usuários da talidomida começaram a apresentar tonturas e neuropatia periférica, e aquilo que mais marcou e marca até hoje a vida de muitos adultos foi a focomegalia em recém-nascidos, ocasionada por iatrogenia medicamentosa. Então, essas crianças, elas foram, hoje adultos, foram conhecidas como bebês da talidomida, onde as suas mães, nos meses iniciais de gestação, ingeriram a droga, sobretudo para alívio do desconforto e dos enjoos. A talidomida, pessoal, levou a má formação congênita, caracterizada ali pelo desenvolvimento comprometido dos ossos longos, dos braços e das pernas. Hoje, sabe-se que a companhia alemã ela foi relapsa na fase de desenvolvimento da droga, não realizando e monitorando de maneira adequada os ensaios que compreendem as fases de pesquisa pré-clínica e clínica. O ocorrido com a talidomida foi literalmente um exemplo do potencial de impacto que a indústria farmacêutica pode ter, principalmente com a globalização associado ao comércio internacional de medicamentos. Então, conforme eu falei para vocês anteriormente, a talidomida ela foi introduzida no mercado de 46 países, atingindo todos os continentes. Então, a partir desse ocorrido, considerado aí um marco histórico, cada país voltou os olhares para suas resoluções, que tratavam aí do desenvolvimento e do controle de medicamentos. Aqui no Brasil, a primeira lei que trouxe disposições sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, ela foi elaborada em 1973, mas ainda não mencionava a obrigatoriedade de testes em animais. 3 anos depois, nós tivemos a elaboração da Lei
6.360, que complementava a lei anterior de 73, porém, a gente ainda seguia sem a menção de obrigatoriedade de testes em animais. Mas foi só em 1997, com a resolução número 251, que nós tivemos aí a aprovação de normas para pesquisa envolvendo seres humanos. E dentro do protocolo de pesquisa, a resolução ela demanda a apresentação detalhada da informação pré-clínica. E dentro dessas informações detalhadas, pessoal, o relato ele precisa apresentar quais foram os materiais e métodos, quais foram os animais utilizados, os testes laboratoriais, dados referentes à farmacodinâmica, margem de segurança, margem terapêutica, farmacocinética e toxicologia, no caso de drogas, medicamentos ou vacinas. Ainda, pessoal, a mesma resolução diz que os estudos de toxicidade deveriam ser realizados de maneira prévia, vejam só a informação, em pelo menos 3 espécies animais, de ambos os sexos, das quais uma deverá ser de mamíferos não roedores. Então, até 1997, que foi o momento em que essa RN saiu trazendo essa obrigatoriedade, nós não tínhamos nenhuma legislação específica que regulamentasse o uso de animais em pesquisas. Percebam que coisa, né? Nós temos a obrigação de usar animais, mas não temos nada que regulamente esse uso. Até porque isso vai acontecer, essa regulamentação, né, somente em 2008, com a publicação da Lei Arouca. Então, o que esses decretos e leis que estão aqui na timeline para vocês e que surgiram antes de 2008 trazem de informação para nós? Né? Lembrem-se de que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, quais desses decretos apresentam aplicabilidade até hoje? Vamos dar uma olhada bem rápida. Em 1934 e 41, nós tivemos ali as primeiras tentativas, dentro do nosso marco legal, né, de estabelecer medidas de proteção aos animais. Dentro desses dois decretos, os animais eles passaram a ser protegidos contra atos abusivos, de crueldade e maus tratos. Então, o Decreto-Lei de 34, ele tratava exclusivamente do estabelecimento de medidas de proteção aos animais. Além disso, existiu uma breve menção à realização de operações praticadas no interesse da ciência, mas não chegava a ser nada muito detalhado ou específico, como nós temos atualmente com o CONSEP. Já o decreto de 41, que traz a lei das contravenções penais, ele não tratava exclusivamente de contravenções voltadas aos animais, certo? Não tratava só de animais, como o de 34, mas ele reafirma que tratar animais com crueldade ou submetê-los ali ao trabalho excessivo incorria na aplicação de uma pena. Contudo, pessoal, nenhum dos dois decretos chegou a ser regulamentado, inviabilizando muito a aplicabilidade da lei. 26 anos depois, agora em 67, nós teríamos aí a promulgação da Lei de Proteção à Fauna, que se tornou uma lei precursora no estabelecimento de penas severas no que dizia respeito à posse, compra, venda, transporte e caça de animais silvestres, espécies ameaçadas de extinção. Além disso, novamente, nós temos uma breve menção ao reconhecimento da utilização científica de animais, mas novamente nada específico. Isso, pessoal, era o mais próximo que nós chegamos nessa época, até 67, ao mencionar ali animais utilizados para fins científicos ou didáticos. E percebam que nesse meio tempo, né, de 34 até 67, que nós não tínhamos nada específico para a utilização de animais em ensino e pesquisa, a gente passou pela Segunda Guerra Mundial dentro desse intervalo, passamos pela elaboração do Código de Nuremberg, passamos pela Era de Ouro e Revolução Farmacêutica, né?
e pela publicação da Declaração de Helsinki. E ainda assim nós não tínhamos nada específico. Então, seguindo adiante, né, já em 1979, nós tivemos aí a Lei de Vivissecção, trazendo algumas normas que autorizavam práticas didáticas e científicas com a utilização de animais, mas que também apresentavam limites, né, e aquilo que seria considerado infração. Porém, mais uma vez, essa lei nunca foi regulamentada, inviabilizando novamente a sua aplicabilidade. Inclusive, ela vai ser revogada lá na frente pela Lei Arouca, mas depois a gente volta com essa informação. Agora, né, já em 1988, as coisas elas começam a mudar de cenário, porque nós temos aí a promulgação da Constituição Federal, que confere no seu artigo 225 a responsabilidade sobre a proteção aos animais e incumbe à coletividade, no caso nós, eu, vocês, nossos companheiros, né, e ao poder público proteger a fauna e a flora. Além disso, a Constituição ela veda práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, que pratiquem a extinção de espécies ou que submetam animais à crueldade. Lembrando, pessoal, que a Constituição Federal ela é considerada a lei máxima e obrigatória entre todos os cidadãos de uma determinada nação, servindo como garantia, né, dos seus direitos e dos seus deveres. Então, sim, né, é possível nos valermos da Constituição Federal quando a gente observa qualquer ato de crueldade e maus tratos contra animais, inclusive em ambientes de pesquisa, certo? Essa informação ela é bem importante. 10 anos depois, então a gente estava em 88, certo? Passamos para 98, chega para nós a Lei de Crimes Ambientais. E para essa lei, pessoal, eu vou pedir uma atenção muito especial. No artigo 32, ela dispõe sobre sanções penais e administrativas sobre condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, prestem atenção ali no seguinte adendo. Pena, né, detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, certo? Os fins não justificam os meios. E agora é que vem a informação, né? Letras garrafais, poderia estar. Quando existirem recursos alternativos. Ainda, a pena ela aumenta de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Na aula de métodos alternativos, vocês vão ver que existe uma listagem de métodos aceitos pelo Conselho e métodos que são considerados obrigatórios em território nacional. Então, isso significa que se eu, quanto pesquisador, estou utilizando um protocolo de pesquisa para o qual já existe um método alternativo validado e reconhecido pelo Conselho, sim, eu posso responder a um processo com base na Lei de Crimes Ambientais. E como a gente já viu que o negócio muda de 10 em 10 anos, né? De 88 para 98, brincadeiras à parte, foi em 2008 que nós demos aí o maior passo rumo à regulamentação da ciência em animais de laboratório. Porque em 2008 nós nos deparamos com a Lei Arouca. E por que será que a Lei Arouca ela foi criada? Justamente para regulamentar o inciso 7º, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Então, a Lei Arouca ela vem para estabelecer procedimentos para o uso científico de animais e, de quebra, ela ainda revoga a Lei de Vivissecção de 79, que nunca foi regulamentada. Então, para vocês não saírem desse curso sem falar que desconhecem a Constituição Federal, eu trouxe aqui para vocês o artigo para que a gente possa ler em conjunto, né? Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E a Lei Arouca, ela vem justamente para regulamentar a Constituição Federal. Então, depois da Lei Arouca, pessoal, trazendo para nós aí a criação do CONSEA, perdão, o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal que nós temos, né? Foram elaboradas aí pelo CONSEA 67 resoluções normativas, 12 orientações técnicas, e nesse último ano nós tivemos a publicação do nosso maravilhoso guia brasileiro. Mas fiquem tranquilíssimos, certo? Eu não vou trabalhar todas essas resoluções com vocês hoje, até porque vocês vão ter uma aula específica com a professora Janaína para falar sobre cada uma delas, sobre a legislação nacional, sobre o CONSEA. E o nosso foco hoje, ele é outro, né? Ele é a ética e o princípio dos 3 R's. E por que será que eu resolvi trazer a Lei Arouca para vocês durante essa aula que fala sobre ética e princípio dos 3 R's? O que será, pessoal, que fundamenta a Lei Arouca? Né? O que serviu como base para a elaboração das legislações, tanto nacionais quanto internacionais, e o que segue servindo como base para aquelas que ainda estão por vir? Eu cheguei a falar isso na primeira aula, né? E a resposta é sim, são os métodos. Eu ia falar os métodos alternativos. É o princípio dos 3 R's, pessoal. Eu mencionei na primeira aula, né, que tanto o princípio dos 3 R's quanto os métodos alternativos, eles servem como base para a elaboração das legislações que nós temos e das legislações que estão por vir. Então, na próxima aula, a gente fala de métodos alternativos e nessa a gente dá continuidade para falar sobre o princípio dos 3 R's. Então, o princípio dos 3 R's, ele vem se mostrando presente nas menções que são feitas a técnicas alternativas, a redução do número de animais e a necessidade do uso de analgesia e anestesia, por exemplo. Mas afinal, né, o que é esse princípio? O que representam esses 3 R's e como que eles foram elaborados? Vamos dar uma olhada de novo na história, né? Em 1959, durante a reunião anual da Associação Americana para a Ciência em Animais de Laboratório, o Major Charles Hume, fundador da UFOL, ele apresentou um trabalho denominado O Princípio da Técnica Experimental Humana. Esse trabalho ele foi descrito por 2 cientistas ingleses, William Russell e Rex Bird. A publicação, pessoal, resultou de um estudo sistemático sobre aspectos éticos e sobre o desenvolvimento de técnicas humanitárias, sintetizando em 3 palavras o princípio humanitário da experimentação animal, que por sua grafia em inglês ficou conhecido como princípio dos 3 R's. Bom, com isso, pessoal, Russell e Burt eles basearam os estudos realizados no conceito filosófico da humanidade. Como assim? No que dizia respeito àquilo que era humanitário versus não humanitário, no contexto dos experimentos com os animais. Então, eles afirmaram que a humanidade verdadeira, que distingue, né, os seres humanos de todas as outras espécies, é a capacidade para cooperação social, intimamente ligada a uma atitude compassiva, benevolente e compreensiva em relação a outras espécies. Esse estudo, pessoal, ele apresentava 2 limitações. A primeira, de contemplar apenas estudos realizados no Reino Unido, e a segunda, de que as discussões elas ficaram restritas a animais vertebrados. Porém, esses mesmos pesquisadores, né, fizeram aí um avanço inigualável
dentro da experimentação animal. Então, eles consideraram, dando continuidade nos estudos, né, de existir duas fases na experimentação. Uma em que o animal ele não se encontra em experimento, estando aí apenas em criação, e para essa fase já tinham regras e normas bem definidas de cuidados publicados por diferentes países, e uma segunda fase, né, que foi de fato o objeto do estudo, e que era aquela em que o animal ele encontrava-se realmente em situação experimental. Eles observaram que, embora houvesse uma tentativa dos pesquisadores em tratarem seus animais com grande cuidado, alguns estudos por si só eles já eram desumanos. Então, analisando e documentando técnicas humanitárias e aquelas consideradas não humanitárias no uso dos animais, os autores eles esperavam promover o desenvolvimento de técnicas menos desumanas e de reduzir a dor e o medo que eram infligidos sobre esses animais de laboratório. Então, para medir a não humanidade, Russell e Burt eles usaram critérios da dor, ou mais geralmente do estresse, né? Aquela situação em que o animal ele não consegue se adaptar a uma situação estressante, seja ela fisiológica, psicológica ou ambiental, e que por conta disso ele demonstra um comportamento anormal. Então, aflição, angústia ou agressividade, né, por exemplo, e que é um comportamento anormal para a espécie. E além disso, outro fator que foi analisado pelos autores durante esse estudo foi o ambiente em que os animais eles se encontravam, porque eles constataram que todos os animais de laboratório viviam em ambientes artificiais e que o tamanho e a distribuição dos grupos sociais e do seu meio físico tendiam a ser otimizados para a conveniência do experimentador e não conforme a necessidade dos animais. Sendo assim, os experimentos, depois de analisados esses critérios, eles foram classificados de acordo com o grau de estresse que provocavam, né? Avaliando dados, por exemplo, como espécie dos animais usados, qual era o tipo de laboratório, quais eram os objetivos da pesquisa e o número de animais ao todo. Então, a análise desses dados forneceu a base sistemática para um programa de procedimentos humanos na biologia experimental, que os pesquisadores, ao fim, denominaram de 3 R's, né, e que nós discutiremos adiante. Então, os autores, pessoal, eles acreditavam que, ao melhorar a sistematização dos dados e buscar cuidados mais humanitários, haveria uma contribuição também para o progresso da ciência biológica como um todo. Então, quais seriam esses 3 R's, né? Eu retirei essa imagem do site do Max Delbruck Center, que traz de forma bem sucinta e, ao meu ver, ilustrada de uma maneira bem inteligente, o princípio dos 3 R's. Onde, em primeiro lugar, nós teríamos o replace, trazendo aí o conceito de substituição do modelo animal, e inclusive ilustrando alguns exemplos de métodos alternativos que a gente vai ver na próxima aula. O reduce, trazendo o conceito de redução e também ilustrando uma redução do N experimental. E por fim, a gente teria o refine, né, nosso último R, que seria o refinamento. O aprimoramento dos métodos existentes, né, proporcionando aí ao animal melhores condições de ambiente e de manejo, além de técnicas refinadas de experimentação. Nesse caso, ilustrado pela imagem da lâmpada. Então, nós vamos passar por cada um desses R's, né, de maneira bem específica, porém invertendo a ordem de apresentação. De forma que o replace, pessoal, vai ficar por último, para que a gente possa já fazer o link com a nossa próxima aula, né, com o nosso próximo tópico de apresentação, que seriam os métodos alternativos. Então, vamos começar pelo reduce, né? A redução, ela é considerada a capacidade de se obter a melhor qualidade e a informação mais exata usando o menor número de animais. E como que seria possível conseguir uma informação mais exata com o menor número de animais possível? A resposta é planejamento, certo?
Russell e Burt, eles sugeriram 3 pontos de execução que, quando fossem levados em consideração, auxiliariam na redução do N experimental. Quais são esses 3 pontos? O primeiro, melhor estratégia para o experimento. Buscar, certo? A melhor estratégia para o experimento. Segundo, melhorar o controle da variabilidade do grupo experimental. E o terceiro seria uma boa análise estatística. A garganta vai secando. Esses tópicos, pessoal, eles continuam até hoje sendo bastante pertinentes, tá? E embora pareçam óbvios e simples, né, muitas vezes eles não são observados. Então, vamos dar uma olhada em cada um deles de uma maneira um pouco mais específica, né? O uso de ferramentas estatísticas bem projetadas para definir o N amostral permite que a gente obtenha resultados confiáveis, levando à utilização da quantidade correta de animais, sem desperdícios e sem que a respectiva redução prejudique o resultado experimental. Isso é muito importante, né? Não adianta eu reduzir e depois ter que replicar o meu experimento porque eu não cheguei a resultados confiáveis, ok? Além disso, pessoal, definir um modelo adequado para o experimento permite muitas vezes a redução acentuada do número de animais. Como assim? Existe uma variabilidade entre as espécies quanto à sensibilidade que os animais apresentam frente aos procedimentos experimentais. Então, frente ao meu objeto de estudo, ok? E a depender do objetivo, o uso de linhagens isogênicas, por exemplo, deve ser levado em consideração. Então, se eu uso a espécie adequada, né, se eu uso o modelo adequado, muitas das vezes eu consigo até reduzir o número de animais necessários. E por fim, pessoal, a gente pode usar um exemplo de fazer um teste piloto, né, com um número reduzido de animais, para poder definir a viabilidade do meu experimento, inclusive permitindo um melhor planejamento. Então, em algumas situações, até mesmo um teste in vitro pode fornecer aí importantes dados preliminares, indicando caminhos para um menor número de animais, ok? Então, indicando caminhos para que eu consiga me planejar de uma forma mais adequada e, com isso, até conseguir reduzir o número de animais que eu vou utilizar. Então, mais uma vez, pessoal, ainda que esse passo a passo de planejamento, né, planejamento consciente, ele possa parecer óbvio, né? Nós encontramos essas recomendações, por exemplo, no site do CONSER, né? O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, ele recomenda o uso das ferramentas Prepare e Arrive, que quando empregadas em complemento à DBCA, visam contribuir para um melhor planejamento dos projetos e para a redução do uso de animais em atividades de ensino e pesquisa, ok? O Prepare ele está disponível em 25 idiomas e o Arrive disponível em 10 idiomas. Então, em algum idioma a gente consegue se encaixar para usar essas ferramentas que são fantásticas, não é mesmo? Agora, pessoal, vamos passar para o refinamento. Eu não vou adentrar muito na parte do Prepare e do Arrive, porque essas ferramentas também vão ser trabalhadas com vocês pela professora Janaína, ok? Então, a gente só deu uma pincelada mesmo. Agora, com relação ao refinamento, o nosso próximo R, né? O refinamento é toda e qualquer alteração em procedimentos que visem minimizar a dor ou o sofrimento do animal, desde o seu nascimento até a sua morte, visando a promoção do seu bem-estar. Então, levando aí em consideração, né, o princípio de redução do estresse de Russell e Burt, que classificaram os protocolos experimentais em duas grandes categorias, nós temos aquela que compreende os estudos estressantes, a primeira categoria, né, em que o objetivo do estudo, né, é a aquisição de conhecimento sobre mecanismos da dor aguda e crônica, por exemplo, e suas sequelas orgânicas. E na segunda grande categoria, que eles denominaram de estudos neutros,
a gente enquadra todos os demais experimentos cujo objetivo não será afetado, ao contrário, né, será até mesmo beneficiado se nós conseguirmos eliminar o desconforto, a dor e as situações estressantes. Então, o refinamento das técnicas experimentais e condições de ambiente e de manejo vai permitir maior bem-estar ao animal e, consequentemente, uma menor variabilidade dos dados experimentais. Então, existem alguns tópicos em que é possível investir buscando o refinamento do experimento, como, por exemplo, dentro da parte de procedimentos experimentais, né? Alguns cuidados são essenciais para garantir que os protocolos eles possam ser executados minimizando a dor e o desconforto dos animais. O uso de métodos anestésicos e analgésicos no pré, trans e pós-operatório são essenciais. Além disso, pessoal, nós temos o enriquecimento ambiental. Então, as gaiolas e o meio ambiente, eles devem ser considerados parte integrante dos protocolos experimentais. Existem evidências científicas de que modificações nos requerimentos mínimos exigidos para o alojamento dos animais podem resultar em grandes benefícios. Alguns exemplos englobam, por exemplo, o aumento do espaço das gaiolas, o fornecimento de materiais para ninho, né? Objetos que permitam o refúgio, como a gente mencionou no início da aula, né? Permitir o comportamento natural da espécie, né? Permitir que o animal tenha capacidade de exercer aquele comportamento natural, que o meio ambiente consiga prover essa demanda, né? E por fim, a gente pode citar também a educação e o treinamento, sendo aí pilares fundamentais para o bom desempenho no uso de animais de laboratório, né? Então, eu, quanto pesquisador, eu preciso conhecer a biologia e os hábitos do meu animal, né? Formas de contenção adequadas e de manejo adequado. Como que eu forneço condições adequadas para o meu animal se eu desconheço quais são essas exigências ou o que o meu animal precisa, né? Então, a parte de capacitação, né, educação e treinamento é extremamente importante. E, por fim, nós chegamos aí no replacement, né, na nossa substituição, definido como qualquer método científico capaz de substituir o uso de animais vertebrados vivos por materiais sem sensibilidade ou por animais com sistema nervoso menos desenvolvido. Percebam, né, tanto a lei Arouca, pessoal, quanto o princípio dos 3 R's sempre estarão fazendo menção a animais vertebrados, ok? A gente até pontuou isso alguns slides atrás, né, como uma parte de todo esse estudo feito por Russell e Burt que não foi englobada, né, que seriam os invertebrados. Então, aqui a gente tem mais uma menção a esse exemplo, né? Definindo aí o replacement como a substituição ao uso de animais vertebrados vivos por materiais sem sensibilidade ou por animais com sistema nervoso menos desenvolvido. Então, em muitos países, existem organizações que buscam desenvolver métodos alternativos ao uso de animais de laboratório. Um exemplo, por exemplo, ficou ótimo, né? Um exemplo é o Fundo para Alternativas ao Uso de Animais de Laboratório, que é o FRAME, né? Criado aí por Dorothy Haggart em 69, no Reino Unido. Além disso, a gente teve o lançamento, inclusive, em 1983, da revista Atla, que é dedicada à publicação de artigos sobre pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e validação de alternativas ao uso de animais de laboratório, certo? Inclusive, eu até recomendo, pessoal, né, para quem tenha interesse, de ler e pesquisar os artigos desse periódico, porque são realmente muito interessantes, certo? Então, pessoal, nós teremos 2 aulas específicas para tratar de métodos alternativos.
o que são, como são validados, o que nós temos hoje no Brasil de métodos alternativos. Então, não se preocupem, porque nós vamos aprofundar bastante nesse tópico, que seria o nosso último R, né? Mas, para concluir a aula de hoje, que eu tô aqui de olho no cronômetro, já vi que deram 54 minutos, né? E para concluir essa nossa aula que envolve os 3 R's, eu queria trazer algumas reflexões. Então, apesar de original e inovador em vários aspectos, esse livro, que foi elaborado por Russell e Burt, ele permaneceu sem atrair muita atenção até meados dos anos 80. Nessa época, iniciaram-se movimentos em vários países europeus para definir as legislações sobre proteção ao uso de animais, e por conta disso, esses princípios, né, viraram orientação para legislações ao redor do mundo inteiro. Então, vejam só, né? Isso vai de encontro com o que nós conversamos lá atrás na primeira aula, quando eu apresentei os tópicos, né? Eu disse que os 3 R's eles serviram como base tanto para nortear a elaboração de protocolos experimentais, como também as legislações que nós temos hoje e que nós teremos no futuro. E essa busca, pessoal, para alcançar o emprego dos 3 R's como rotina em todas as instituições, ganhou força, né, legal, porque a Lei 11.794, que é a Lei Arouca e que rege o uso de animais no nosso país, ela é permeada por esses princípios e deixa claro a necessidade de utilizá-los para que a gente possa alcançar uma ciência de animais de laboratório que equilibre o bem-estar dos animais com a melhora da qualidade e da reprodutibilidade das pesquisas que são executadas no Brasil. O emprego dos 3 R's, pessoal, é considerado aí um desafio, né? E é importante que, ao considerarmos a redução, o refinamento e as substituições, que a gente pense nesses 3 princípios de forma integrada. É preciso persistência, pessoal, para alcançar essa conscientização dentro da nossa equipe de pesquisa, com os nossos colegas, professores, dentro da nossa instituição. E isso só é possível através da disseminação do nosso conhecimento, compartilhando aquilo que nós aprendemos, ok? Seja nesse curso, seja em outros cursos que nós realizamos, né? Então, compartilhar e disseminar, ok? Bom, hoje nós vamos concluir esse tema por aqui. Consegui finalizar dentro de 1 hora, não extrapolei o tempo. Eu espero que a aula ela tenha sido proveitosa, pessoal. Eu deixo o meu e-mail à disposição de todos vocês, né? Caso tenham alguma dúvida, caso tenham alguma ideia ou queiram discutir o tema, ok? Então, até a próxima aula.